Beleza. Acho que tá. Deixa eu só compartilhar. Uhum. Foi, né? Beleza, foi. Top. Mulheres, eu vou dar alguns recadinhos antes de passar a bola para a Gil. Primeiro, eu quero desejar umas boas-vindas a todo mundo que está participando aqui do evento de hoje. Que nem a Gil solicitou, fiquem super à vontade de compartilhar no chat de onde vocês são, o arroba do Instagram de vocês, que eu acho que é legal a gente ir se conectando. E também, se vocês já utilizam inteligência artificial, qual que é o ramo de atuação de vocês, para a gente poder ir evoluindo a nossa conversa na noite de hoje. Eu sou a Grazi, sou host do Minas On e líder de projetos do Minas de Propósito. Estou falando de Florianópolis, Santa Catarina. E para quem não conhece, ou para quem está começando a participar dos nossos eventos hoje, o Minas On é um evento que acontece todos os meses, é um projeto do Minas de Propósito, e todos os meses nosso objetivo é trazer uma profissional que é referência ou especialista em algum assunto para compartilhar com a nossa comunidade conteúdos de valor. Então, inclusive, aproveitem para escanear esse QR Code que está aqui na tela. No terceiro link, tem acesso aos nossos próximos eventos. Mês que vem a gente vai falar sobre gestão financeira, em novembro a gente vai falar sobre experiência do cliente, então tem bastante conteúdo legal. Esses eventos, eles são sempre 100% gratuitos, são sempre online, a gente faz isso para, de fato, que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. E no mês de agosto, nós temos a honra de receber a Gil. A Gil, ela é consultora em inteligência artificial e pesquisadora de cocriação humano-IA. É heavy user de inteligência artificial há mais de 2 anos, já atuou em mais de 13 startups na área, incluindo a Adapta, que é uma das maiores startups de inteligência artificial da América Latina, e ela foi uma das primeiras consultoras especialistas nessa empresa, atendendo mais de 180 profissionais. E além de ser reconhecida no LinkedIn como Top Voice. Depois ela vai se apresentar um pouquinho melhor para vocês. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com muita dica prática para colocar em ação, hoje mesmo, inclusive, tem bastante coisa boa que a Gil vai compartilhar por aqui. E antes de passar a bola para a Gil, eu só quero os últimos recadinhos. Quem se sentir à vontade, gurias, abra a câmera, aproveite esse momento, desliga um pouquinho o celular, deixa de lado, para realmente aproveitar o conteúdo que a Gil vai compartilhar. Fiquem super à vontade de tirar uma foto, fazer um print, compartilhar nas mídias sociais. Não esqueçam de marcar a Gil e marcar o Minas de Propósito. Se sentiram que esse evento seria muito legal, alguma amiga de vocês, alguma colega de trabalho, enfim, algum familiar está participando, mas que não deu tempo de se inscrever, não tem problema nenhum, pode copiar o link do Meet e compartilhar para essa galera que eles podem acessar agora mesmo esse evento. E fiquem super à vontade de ir comentando, compartilhando, tirando dúvidas, mandando aqui pelo chat, que a gente vai, na medida do possível, ir respondendo ao longo da apresentação. Tá certo? Acho que é isso. Gil, tá contigo. Obrigada. Bom, muito obrigada pela introdução. Obrigada pelo convite também, é um prazer estar com vocês. Como a Grace falou, vocês podem ficar à vontade para mandar as dúvidas no chat, ou então abrir o áudio se vocês acharem melhor. E, galera, a minha ideia aqui é trazer para vocês um pouco sobre IA na prática para negócios, mas não só para um negócio no sentido de uma empresa, né? Negócio pode ser um serviço, pode ser um produto, pode ser, enfim, todo mundo aqui tem um negócio, mesmo que não seja empreendedora necessariamente. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero me apresentar, né? A Greg já falou um pouquinho de mim. Então, atualmente eu sou consultora, sou palestrante também, sou pesquisadora de IA generativa. Vocês vão entender um pouco da diferença da IA generativa para outras IAs, mas também acabo pesquisando sobre essa colaboração entre humano e IA. Tem muita gente que vai falar sobre IA no sentido de automações, e eu vou separar um pouco os conceitos para vocês entenderem bem o que é cada coisa. Alguns números estavam desatualizados, mas então eu já atendi mais de 200 profissionais em diferentes áreas, psicólogos, médicos, advogados, empreendedores. Então pode ter certeza que eu conheço também um pouco da realidade de vocês e os medos que vocês estão sentindo, receios, enfim. O resto ela já falou um pouco.
Já tenho 40 mil pessoas, quase 40 mil pessoas seguindo meu conteúdo, onde eu falo sobre inteligência artificial de uma maneira prática, também aplicada aos processos. E eu sou empreendedora literalmente 2 semanas, eu saí da Adapta justamente para criar meu negócio. Estou, inclusive, fazendo meu building public, ou seja, eu estou falando como que está sendo essa criação, que estou fazendo sozinha, só que com IA. Então, se vocês quiserem acompanhar esse conteúdo meu também, fique à vontade para me seguir no LinkedIn depois. E, além de tudo isso, eu também sou humana, e sou fã de ciclismo, sou fã do cafezinho pós-almoço, e eu gosto de falar sobre IA de uma maneira diferente do pessoal. Então, quanto mais eu falo sobre tecnologia, mais eu me apaixono pelos assuntos humanos também. Bom, queria começar dizendo que vocês provavelmente já usam IA no seu dia a dia há muito tempo, há anos, só que vocês não sabiam ainda. Exemplos disso. Quem aqui já usou o Google Tradutor? O Google Tradutor é uma inteligência artificial. Alexa, já está mais parecida, né, com IA. A gente não sabia que era IA, mas Alexa é uma inteligência artificial. O Face ID, quem tem iPhone, utiliza há muitos anos. O Face ID também é uma inteligência artificial. Só que a gente não acha que é isso, porque para nós, IA é ChatGPT, né? IA se aliou a isso. Por quê? Porque a gente, na verdade, não pegou historicamente o que aconteceu. Então, a palavra inteligência artificial, na verdade, ela não deveria se chamar inteligência, porque ela não é inteligente, ela é só um sistema. Então, começando com um conceito bem básico aqui, a IA ela é apenas uma máquina que pensa e que ela imita o pensamento humano, na verdade. Ela já tem conversas, os primeiros conceitos ali foram cunhados antes dos anos 2000. Então, não é nada novo. Quando a gente fala, por exemplo, de um sistema de câmeras que tem IA integrado, ele não é um ChatGPT que está integrado na câmera. Ele é só um sistema, uma máquina que pensa, que imita o pensamento humano, provavelmente para interpretar algumas coisas ali, não necessariamente do que a gente conhece como IA. Aí surgiu a IA generativa. O que é a IA generativa? Ela é um sistema, né, uma máquina que pensa e que gera coisas. Então, antes, uma máquina só conseguia pegar algo que já tivesse sido criado. Então, eu dou um banco de dados, eu dou palavras para ela, ela só pode falar de acordo com aquelas palavras. Com a IA generativa, é como se eu desse uma palavra e outra palavra, e com base nessas duas, ela criasse uma nova. Então, isso é muito interessante, porque é a partir disso que a gente consegue pensar em plataformas como o ChatGPT. E aí a gente chega na IA generativa conversacional. Então, uma IA generativa, ela é uma IA que ela gera coisas, só que não necessariamente a gente precisa ter um chat para conversar com ela. Um exemplo disso é uma plataforma de IA que grava reuniões. Então, um note taker, que a gente chama, né? Ela entra na nossa reunião, ela consegue gerar uma coisa no sentido de entender o que está acontecendo e gerar um resumo dessa reunião. Mas a gente não está conseguindo conversar no chat, a gente não pediu para ela fazer isso. Então, por isso que uma IA generativa conversacional, aí sim a gente chega no ChatGPT, no Gemini, no Claude também, que é super famoso, que aí sim é uma plataforma, né, interativa de chat conversacional, que ela entende a linguagem humana e nos responde também com linguagem humana. Então, eu sempre gosto de deixar isso aqui bem claro, porque facilita a gente utilizar as plataformas depois. Existem diversos formatos do que a IA pode nos entregar. Então, texto para texto é o que a gente mais conhece, né? Chega no ChatGPT, falo oi, e ela me fala um oi de volta. Tem texto para imagem, que eu também imagino que vocês devam ter, talvez, fuçado, né, em alguma outra coisa. Inclusive, vocês já testaram, botem aí no chat ou levantam uma mãozinha. Vocês já testaram alguma IA de imagem ou de áudio, de algo assim? Ou é novo? Não? Alguma sim? Legal. Perfeito. Bom, então tem vários tipos, né, outros formatos que a IA pode nos entregar, que é um texto para vídeo, texto para código, texto para 3D. Então tem uma plataforma, inclusive, que você fala assim, eu quero uma roda tal tamanho com tais especificidades. Ele te cria um negócio 3D, assim, literalmente. Você pode utilizar. Daí também tem o contrário, né? Se a gente pode mandar um texto e gerar coisas, acontece o contrário. Se eu mandar uma imagem, ela consegue interpretar e tirar o texto dessa imagem.
ou então imagem para vídeo. Ao invés de eu pedir um vídeo, escrever assim, olha, eu quero um vídeo assim, assado, você pode criar uma imagem, e aí, a partir dessa imagem, você faz um vídeo. Ou então, código para imagem, código para gráfico, enfim, tem várias variações aqui. E para isso, a gente tem diversas ferramentas. Esse daqui é um pack para vocês tirarem o print agora, para depois que vocês entenderem melhor escolher, vocês terem isso guardado. Mas essas ferramentas deixam a gente entender melhor que, então, ela não é tudo igual, né? Basicamente, essa ideia que eu quero mostrar para vocês. Se eu quero fazer tudo, ou seja, eu quero uma IA que ela seja bem abrangente, eu consigo fazer imagens, às vezes vídeos, eu quero fazer um código, enfim, meio que tudo, eu posso utilizar as mais famosas, que são a Adapta, que era onde eu trabalhava, a OpenAI, ali o ChatGPT, né, o Claude também é outra super famosa, que é tipo o ChatGPT, Gemini, Manus também muito falado, Grok, que é do Elon Musk, o CMOs.ai, agora na verdade é de Marketing Chat, ele é tipo um ChatGPT, só que para marketing. Então essas aí a gente vai conseguir fazer mais coisas. Só que tem outras ferramentas que são extremamente específicas. Então, que elas são especializadas em algo. Tem para criar vídeo, para criar imagem, para criar um clone digital, para gravar e transcrever reuniões, para transformar áudio em texto. Então, por exemplo, beleza, essa reunião vai estar gravada, vai estar lá no YouTube. Alguém pode simplesmente pegar a transcrição e colocar, ou no caso a gravação, né, e transcrever isso, transformar em texto, e depois resumir esse texto e beleza. Tem basicamente o que aconteceu nessa reunião. Entre vários outros aqui, que eu vou falar um pouco melhor depois, mas é só para mostrar essas possibilidades. E aqui é só algumas das ferramentas, com certeza tem muitas outras. Mas, no meio de tantas, como é que a gente sabe qual que a gente escolhe, né? Agora, poxa, tem muita ferramenta, como é que a gente não se perde? Poxa, eu tenho que ver todas? Não necessariamente. Então, é aí que a gente entra num paradoxo. Eu gosto muito de separar também um pouco as coisas, porque quando a gente fala de IA, tem muitas conversas abaixo do guarda-chuva, que a gente chama de IA. E a gente pode separar isso em dois. Universo de automation versus augmentation. A ideia de automation, automações, é ver a IA como uma ferramenta para criar fluxos que não é necessária a revisão ou então o toque humano. E a cocriação, a augmentation, é uma palavra em inglês que não tem uma certa tradução, né? Seria aumento das capacidades humanas. Então, aqui eu botei cocriação. Aqui a gente vê a IA como um braço mecânico, como uma forma de aumentar essas capacidades que você já tem. Exemplos disso. Em automação, a gente pode fazer um fluxo de IA, ou sem IA, depois eu explico melhor isso, onde um cliente coloca os dados num formulário e automaticamente esses dados caem numa base de dados e ele vai entrar para um fluxo de e-mails. Isso é uma automação. Então, não precisa ter o dedo humano. Se o humano, ele setar, tipo, o e-mail vai ser assim, vai ser esse tom de voz, vai ser mais ou menos assim, as pessoas não tem por que ficar super revisando. É algo que não, né, a gente pode deixar a fazer. Na área de cocriação, são coisas que não tem como deixar a IA fazer por completo. Então, por exemplo, eu preciso criar uma campanha completa para aumentar minhas vendas no mês de setembro. Tá, tem muitas variáveis nisso, né? Tipo, uma campanha de quê? De marketing, de vendas, o que é um negócio, eu preciso elaborar um pouco mais. Então, a gente está falando sobre cocriação. Cocriação é um negócio que a IA não faria sozinha e nem você faria sozinha. Então, a gente começa a entender melhor que é uma área totalmente apartada das automações, mas que uma não acontece sem a outra. Só que a gente precisa falar primeiro da cocriação, porque sem a cocriação você não consegue fazer automações depois. Então, por isso que a gente vai focar nela hoje. A gente vai entender como que a IA, ela se torna teu braço mecânico. Não só para fazer as coisas mais rápido, porque agora você tem 3 braços ao invés de 2, como também fazer coisas que você não seria capaz antes. Que você tem 2 braços, às vezes não tem coisas, você não consegue fazer coisas que não tem um braço a mais, agora você tem outro. Então, tem como deixar mais rápido, ou então fazer coisas que você nunca imaginou, que você não teria a capacidade.
Bom, para isso, a gente vai ter algumas ferramentas diferentes. Então, em automação, é um negócio um pouco mais complexo. A gente vai lidar com ferramentas que depois eu até vou passar por elas rapidinho, que é o Make, o N8N, tem o Zapier também, a gente vai falar sobre os agentes de IA também nessa área, que muitas das vezes você precisa ter um conhecimento um pouco maior. O que o pessoal faz? Primeiro lida com a cocriação e contrata alguém para fazer projetos de automação. Acaba sendo mais simples às vezes. Em cocriação, aí sim a gente vai usar o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Manus, todas essas são ferramentas conversacionais para nos dar mais capacidades, para nos dar superpoderes. Só que para além de fazer coisas básicas como buscas no Google, a gente vai fazer coisas mais elaboradas. Então, para quem está iniciando, né, eu sempre gosto de trazer 4 atividades-chave que a gente pode fazer com as IAs. Uma delas é ter ideias. Então, beleza, me dei 10 ideias de canais de marketing, simule uma conversa entre, aqui poderia ser um cliente e um vendedor, ou simule uma conversa entre personalidades super fortes, porque como a IA ela tem acesso aos livros e tem dados de tudo quanto é tipo de coisa, ela tem como pegar as informações desses livros, dessas personas, e fazê-las conversarem entre si. Então, isso pode ser super interessante para você ter outras perspectivas. Cria uma lista sobre coisas que, enfim, tudo isso para ter ideias. Para aprender. Acredite ou não, tudo que eu sei sobre parte técnica, e aí eu digo técnica mesmo, LLM, como é que funciona a infraestrutura de IA, tudo como, toda essa parte eu aprendi com a IA. Eu começava pedindo assim, olha, me explica tal coisa como se fosse para uma criança, porque aí ele esquece um pouco os termos técnicos e começa a explicar para a gente de uma maneira mais simples. Ou então, poxa, eu preciso aprender tal coisa. Quais que são as melhores formas de chegar nesse resultado? Me apresente alguns métodos para que eu consiga, sei lá, saber mais sobre ou fazer alguma coisa, enfim. Pensar. Às vezes eu tenho um projeto que já está na minha cabeça, ou então eu tenho algo que eu mais ou menos sei fazer, já entendi o passo a passo ali. Mas eu não tenho ninguém no mesmo nível que eu para trocar ideia. Talvez a Caroline ali como psicóloga, por exemplo, é psicóloga, né, Carol? Isso, né? Ela é muito boa num assunto e ela queria fazer algum projeto específico nesse assunto, só que ela não tem uma Caroline 2, né? Então, a gente manda para IA, olha, a partir disso aqui que eu estou pensando, desse projeto, né, atue como um profissional, daí tu tem que falar todas as suas capacidades aí, com base nisso, quais premissas ocultas que a gente está assumindo para que isso funcione? Ou pense criticamente, me fale um contraponto do que eu estou fazendo, né? Então, a gente consegue usar ela para pensar melhor também, ou até pedir para ela nos fazer perguntas. Então, me faça perguntas para que eu desenvolva esse projeto, né? Coisas desse tipo. Escrever, daí o que o pessoal geralmente já consegue fazer, né? Reescreva de uma forma assim, assim, assado, complete o parágrafo. Esse é uma atividade que o pessoal geralmente já conhece. Bom, então tudo isso aqui que eu comentei, apesar de o pessoal ter deixado isso simples demais, né? Poxa, o prompt ali, beleza, é muito básico. Tudo começa pelo prompt. Então você tem que saber que tudo que você enviar para IA é um prompt, e quanto melhor o nível desse teu prompt, melhor a resposta da sua IA. E depois a gente vai ver que o prompt não é só para essas IAs conversacionais. Depois você vai conseguir fazer um prompt muito bem elaborado para outras plataformas que também vão te pedir um prompt, só que aí você vai querer outras coisas, como uma imagem, um vídeo, uma apresentação de PowerPoint, por exemplo. E tudo começa pela qualidade do teu prompt. Até aqui, meninas, tudo bem? Muito rápido, muito devagar. Me deem um ok. Beleza. Depois a gente vai partir para uma parte prática também, e eu vou querer mais ajuda de vocês. Mas beleza. Então, essa parte aqui é bem importante. Como que eu crio um bom prompt? Prompt é tudo que você envia para IA, seja um olá até um negócio hiper complexo com 7 parágrafos. E tudo é a mesma palavra, só que os níveis mudam. Então, se eu falar assim, oi, reescreva essa mensagem para mim, ela é um nível bem iniciante. Oi, eu preciso que você me fale sobre tal assunto. Ok,
É um nível bem... É como se eu estivesse utilizando a IA como um Google da vida. Eu poderia pesquisar no Google, agora eu estou fazendo na IA. Pode fazer isso? Até pode. Mas a IA tem muito mais capacidade, né? Vocês têm que pensar na IA como se ela fosse uma amiga de vocês. É como se fosse uma pessoa, uma consultora mesmo, ou uma professora, ou uma assistente, que ela está sempre disponível. E você, tendo uma consultora, uma assistente, etc., ela precisa te conhecer, você precisa dar contexto. Então, aqui a gente vai, ao invés de pedir só, tipo, cria uma campanha para mim, ou sei lá, me entregue um post sobre isso, a gente vai ter mais etapas. E aqui eu dividi esse prompt em 4 etapas. Normalmente, vão ter outras pessoas que vão falar de frameworks um pouco diferentes. Tudo parte do mesmo princípio. Você tem que dar muito contexto para a IA de quem que você é, o que você está querendo fazer, e ser extremamente pragmático com o que você quer que ela traga. Se você não souber muito bem o que pedir, você vai ter um resultado meia boca. Então, por exemplo, preciso fazer uma campanha de marketing, me ajude. Tá, ela vai estar pensando assim, tá, mas me ajude com o quê, minha filha? O que você quer, né? Ou tipo, me ajude a elaborar um plano administrativo. Tá, mas um plano administrativo, tipo, a administração tem várias variáveis, né? Então, o que você quer? Você quer que eu te ajude com qual etapa? Então, aqui a gente está dando um contexto. Primeiro tópico. Tem uma empresa de skincare chamada Cleópatra e estou criando uma campanha de marketing para lançamento de um produto nas redes sociais. Ok. Então, expliquei o que eu estou fazendo, né? Minha empresa ali. Qual que é a instrução? O que eu quero dela? Eu quero que ela crie 5 ideias criativas de postagens para o Instagram, focadas em como o produto pode melhorar a pele de forma natural e acessível. Beleza. Aqui já ajudaria, mandar só as 2 primeiras partes. Agora a gente vai para a terceira, que são informações adicionais, dados que a gente entrega para que ela consiga nos entregar a melhor resposta possível. Que eu estou falando, olha, o meu público-alvo é uma informação adicional. Público-alvo são mulheres de 25 a 40 anos interessadas em cuidados naturais e tendências de beleza sustentável. O produto é 100% vegano, sem crueldade, possui ingredientes orgânicos. Beleza. E aí o formato eu também posso entregar. Às vezes eu vou deixar sem formato, mas nesse caso, eu quero que ela me entregue um título, uma breve descrição desse conteúdo, não quero ele inteiro ainda, eu quero uma sugestão de imagem e quero uma chamada para ação. Eu não queria isso. Na verdade, eu queria o post pronto. Daí eu falaria, olha, me entregue conteúdo do post. Ou tipo, me entregue 5 cards, porque eu quero um carrossel, e cada frase que vai em cada carrossel. Então, eu tenho que ser bem pragmático com a IA. Quanto mais eu explico para ela o que eu quero, melhor vem aquilo que eu estou pensando. Porque se a gente não explicar, ela não tem como adivinhar, né? Então, quanto mais contexto, informações e detalhes, melhor. É por isso que também, quando você tem, por exemplo, um documento onde você se apresenta, ou apresenta a sua empresa, seu público-alvo, e você perguntar uma coisa dessas, e aí você também colocar no anexo, né? Colocar esse arquivo que tem bem mais informações sobre você ou sobre a sua empresa, isso vai ajudar muito a IA, porque ela vai estar entendendo. Então, uma outra dica também, ao invés de ter que ficar escrevendo isso aqui, ó, tem uma empresa de skincare chamada Cleópatra, né? Você já cria um documento com o público-alvo, empresa, o negócio, enfim, serviço, com tudo que você consegue colocar sobre o seu negócio, e toda vez é só anexar e depois fazer só a parte das instruções e do formato, porque o contexto e os dados ela já vai ter. E depois eu vou falar também sobre uma questão das memórias ali, mas ok, seguimos. Então, além disso, algumas outras estratégias de uso. Você tem que dar contexto, como eu falei, o máximo possível. Poxa, sou gerente de marketing de uma loja de roupas femininas voltada para o público jovem ou não. Sou uma arquiteta dentro dessa vertente, assim, assim, assado. Eu sou uma psicóloga, assim, assim, assado. Eu estou construindo, ainda não tenho negócio. Estou construindo um negócio de consultoria que vai ser nessa área, né? Enfim. Seja muito específico. Então, quando você quer uma frase, especifique que você quer uma frase. Quer um parágrafo? Um parágrafo. Eu quero só 150 palavras, sabe? Então, aquilo que o pessoal faz, eu vejo muita gente errando, assim, poxa,
às vezes bota lá um livro, algum negócio para resumir e fala assim, resuma esse texto. Não, resuma esse texto com X tópicos e eu quero que você me entregue no final 2 parágrafos. Isso me ajuda muito a fazer minhas descrições para as palestras. Eu tenho lá um documento enorme com várias coisas, e aí, dependendo da palestra, eu falo, eu quero 1 parágrafo, eu quero 2 parágrafos de descrição minha, né? Ou eu quero em bullet points. Então, ela te ajuda com isso. Dar exemplos. Isso aqui é muito bom também, pouca gente faz. Se tem algo que eu já tenho, por exemplo, eu fiz alguma coisa que ela ficou muito boa. Então, uma estrutura de palestra, uma estrutura de apresentação. Eu queria algo tipo isso aqui, só que para um outro assunto. Então, eu posso colocar isso como um exemplo, seja no arquivo, e aí falar, olha, o arquivo tem um exemplo do que eu quero, né? Ou então no prompt mesmo, eu escrevo. Aqui eu estou falando, escreva no estilo deste exemplo, dessa frase, porque essa frase ficou boa. Prepare-se para o sábado mais fashion do ano, desconto de até 70%. Se tu tiver um post que ficou muito bom, e aí você quer um outro, só que ele pode pegar como exemplo esse outro que ficou legal. Você já coloca, olha, exemplo. Aí você coloca lá o post de exemplo. Você vai ter respostas melhores. E outra coisa, quem nunca, né? Usou o ChatGPT, ele te entregou um negócio errado e tu falou assim, que droga, odiei, refaça. Chicote no ChatGPT, né? Pessoal, isso daí não muda nada. Ele assim, é uma perda de tempo você falar assim, tá ruim, refaça. Ele até vai tentar, dentro das capacidades dele. Mas a gente precisa dar feedbacks específicos. Feedback não é não gostei, ou legal, obrigada. Legal, obrigada também não preciso falar, tá? Eu tenho que falar assim, olha, eu gostei dessa estrutura, mas eu não gostei dos exemplos que você me deu. Ou então, eu gostei do conteúdo, mas eu não gostei da forma que você escreveu. Tem como mudar um pouco a gramática? Tente mudar o tom de voz, busque outras expressões. Você colocou travessões demais, você está sendo formal demais. Então, esse tipo de coisa você também pode dar feedbacks, quanto mais complexos, melhor. E até entrando num tópico aqui, teve uma vez que eu decidi ir até o fim com a IA, e eu tava. Opa! Deu uma travada, né, gente? O que aconteceu aqui? Voltou. Vou compartilhar a tela de novo. Teve uma vez que eu estava tentando ver até onde ela poderia ser humana para criar um conteúdo que não parecesse feito por IA. Foi bem lá no início, 1 ano atrás, eu acho que postei no LinkedIn. Eu postei no LinkedIn sem falar para as pessoas que era IA, e aí só no final, na última frase, eu falei, isso foi feito por IA, e pedi para as pessoas o que elas sentiram, né? No final tinha vários comentários, tipo, meu Deus, tipo, me frustrei porque vi que era IA só lá no final, pensei que você estava escrevendo. Só que o que eu fiz nesse processo? Ela me entregava uma resposta, eu falava assim, você não está sendo subjetivo o suficiente. Os humanos têm uma coisa que, às vezes, você não precisa explicar aquilo que você quer dizer. Tem algumas coisas que estão nas entrelinhas. E aí ela foi se tornando mais humana e mais humana, quanto mais feedbacks eu dava. Então, quando vocês tiverem essa capacidade de... aqui eu estou falando sobre um conteúdo, mas poderia ser sobre qualquer outra coisa. Eu estou tentando criar uma estratégia, eu estou tentando fazer um produto novo, eu quero ganhar mais dinheiro com uma outra área, eu não sei exatamente como. Vai dando feedbacks, alimentando ela, que no final ela vai te entregar respostas melhores. Bom, a partir disso, a gente chega num conceito. Se vocês entenderem como que funciona um pouco dessa criação de prompts, e vocês entenderam que dá para usar com várias coisas, não só com marketing, não só com vendas, a gente passa a partir de um conceito que é AI First. AI First é quando a gente pensa na IA primeiro, né? Como que eu posso resolver esse problema com IA? Qualquer problema que a gente tiver na vida. Hoje em dia é muito engraçado, eu preciso fazer uma lista de compras, eu tenho o ChatGPT no WhatsApp, né? Que é só você chamar ele no número lá, e eu falo em áudio, olha, me lembra que eu tenho que comprar isso aqui. E aí, no outro dia, eu falo, me lembra que eu tenho que comprar isso aqui. Daí, quando eu vou de novo nessa mesma conversa, eu peço, tá, qual que é a minha lista de compras? E ele me manda a lista de compras. Ou então, coisas que você vai tendo chats específicos para para coisas específicas, você tenta resolver com IA. Ou então,
eu tenho, sei lá, que fazer X coisa, uma planilha, uma apresentação. Como que eu posso resolver isso com IA? No início, você vai gastar mais energia, mas isso vai fazer com que você pense de uma maneira diferente. Que é assim que as pessoas estão começando a fazer no sentido profissional. E isso que deixa a gente um pouco mais rápido. Então, hoje em dia, eu consigo fazer muito mais coisa, porque todas as coisas que eu tenho que fazer, eu acabo indo para IA, né? Fazendo um pouco mais rápido. E eu vou economizando segundos em segundos, que no final do dia dá bastante tempo. E é claro, a gente também pode escolher não usar IA, né? Que esse é o ponto também da humanidade, a gente manter as nossas capacidades. Então, por exemplo, eu tenho meu caderninho de terapia. Caroline vai ficar feliz comigo agora. Eu não escrevo no meu caderninho de terapia com IA, porque não tem sentido do porquê fazer isso, porque eu quero manter a minha escrita de alguma maneira, né? Então, vocês vão começando a ter um pouco mais de liberdade também, de um senso crítico de, cara, beleza, eu posso resolver isso com IA, mas eu quero. Então, a gente tem que entrar nessa também. Bom, agora, para tornar um pouco mais prático, vamos à prática, eu quero saber de vocês. A gente vai começar a passar aqui para as plataformas e eu quero que vocês me tragam algum problema. Então, como que eu posso resolver esse problema com IA? Vamos pensar em algum problema. Pode ser qualquer problema e a gente vai pensar como resolver ele, né, com IA. Pode ser no negócio de vocês, estão tentando fazer alguma coisa, estão planejando. Primeira pessoa que abrir o áudio, vamos nisso. Eu acho que eu vou botar um desafio bem amplo, Gil, e botar a ambição das mulheres na roda, como ganhar mais dinheiro. Eu acho que vamos trazer algo bem amplo, vamos ver como é que ele vai afunilar isso, não Ótimo. sabendo quem a gente é e de onde a gente vem, do que a gente se Legal. alimenta. De que a gente se alimenta, muito bom. Ótimo. Aqui eu já vou começar a mostrar também um pouco da diferença das ferramentas. Olha só. Uma das coisas que eu mais gosto do ChatGPT em si é que ele tem esse negócio do ditar. Então, eu raramente escrevo as coisas para ele. Eu mais devaneio no áudio, depois eu deixo ele se resolver. Então, é o seguinte. A gente quer ganhar mais dinheiro, né? Como é que é seu... Me fala aí, Miriam, qual que é a sua idade, o que você trabalha hoje e quanto que você gostaria de ganhar? Eu tenho 31 anos. Peraí, pode falar. Eu tenho 31 anos, eu sou Relações Públicas de formação, sou CEO de uma agência de comunicação e de publicidade e propaganda, fundadora do Minas de Propósito, que é um negócio de impacto social. Calma aí. Então, a gente vai criar uma persona aqui. Fala uma versão mais micro no sentido pra gente, tipo... Tá, então vamos lá. Eu tenho 31 anos. Tá. Eu tenho 31 anos, eu sou Relações Públicas de formação, e eu levanto a bandeira de potencializar o negócio das mulheres. Eu quero saber como que eu posso ganhar R$1 milhão nos próximos anos da minha vida. Show de bola. E aí, primeiro de tudo, vamos avaliar esse prompt. Às vezes um prompt vai ser super pequeno, mas ele vai ser eficaz. Olha só, eu tenho contexto, eu tenho 31 anos, eu sou Relações Públicas, eu levanto a bandeira de potencializar um negócio de mulheres. Eu quero saber como ganhar R$1 milhão nos próximos anos da minha vida. Beleza. Aqui a gente tem o contexto e só contexto, na verdade. A gente não deu instruções para ela. Então, a gente teria que pensar, tá, o que eu quero que ela me responda? Me dê sugestões de como posso alcançar meu objetivo. E aí, o formato eu vou deixar sem nada. E também não quero botar dados a mais. Beleza. Vamos testar isso aqui e vamos testar isso no Cloud, o mesmo prompt, para vocês também verem um pouco da diferença. Bom, vamos lá. Vou te dar um caminho bem estruturado. Defina o prazo e o formato do milhão. Você quer chegar a 5, 7 ou 10 anos, formato, esse milhão pode ser um faturamento acumulado, patrimônio líquido. Ter clareza aqui ajuda a decidir as rotas, caminhos possíveis para chegar no milhão. Negócio próprio de impacto feminino, criar consultoria, hub ou agência especializada em ajudar mulheres empreendedoras a escalar seus negócios. Estruturar produtos de diferentes tickets, posicionamento como especialista, fazer palestras, comunidade de mulheres empreendedoras, olha aí, já veio o negócio que você já faz. Investimentos, além da geração ativa de receita, aplicar em renda variável, parará. Estratégias-chave. Botou por anos aqui. Quis passar bem rapidinho mesmo, tá, gente? Não é para se apegar ao conteúdo. Agora no Cloud.
Com seu perfil de consultora de IA generativa, formação em relações públicas e foco em potencializar negócios, você já tem uma base sólida. Gente, o que aconteceu aqui? Com seu perfil de consultora, mas eu não falei nada disso. Isso acontece por quê? Porque as ferramentas, elas têm uma memória. E essas memórias, elas vão ser diferentes. Aqui no ChatGPT, apesar de ele não ter me falado nada, ele também tem. Se eu falar agora assim, mas peraí, quem sou eu? Tá, ele foi bem inteligente, mas se eu falar em outro, eu vou abrir um chat aqui. Ele foi inteligente, ó. Ele tem conhecimento sobre mim. Sou Giovana Carla. Ele entendeu que naquele chat lá eu era outra pessoa. Ele não fazia isso muito bem antes, tá? Então, já ChatGPT 5, vou fazer um post sobre isso depois. Mas, enfim, que aqui ele também tem memória. Onde é que estão essas memórias? É mágica? O pessoal fala assim, e pergunta pro ChatGPT como que você vai estar daqui 5 anos, né? Quais são seus pontos positivos? Gente, não é mágica. Ele não... nada mais é do que estatística e dados. Então, como é que você acessa suas memórias? Você vai clicar aqui, seja na conta gratuita ou na paga, tá? Você vai clicar no seu perfil e vai ter a parte das configurações. Aqui, vocês vão ter várias coisas para clicar. Uma delas é personalização. E aqui vai estar a chave de ouro. Primeiro, nas instruções personalizadas, que eu mesma botei, que eu quero que eles me chamem de Gil, o que eu faço. Eu não gosto de emojis, então eu botei que ele não pode usar. E eu também poderia botar outras coisas, tipo, eu quero que você seja sempre muito direto, ou sei lá, eu preciso que você sempre lembre do vocabulário médico, enfim, de tal área. Outras coisas que o ChatGPT deveria saber sobre você. E aqui a gente habilita ele para novos chats ou não. Ou seja, todo chat novo, ele vai estar lembrando disso. Para além dessas instruções personalizadas, ele também está referenciando as memórias salvas. O que são essas memórias salvas? Ele tem um banco em que ele salva coisas que ele acha importante, automaticamente. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo... Poxa, gente, aconteceu de novo aqui? O que aconteceu? Peraí. Sem querer. Puta. Acho que tenho duas telas e aí acabei mexendo. Se eu falar assim, lembre-se que estou em uma palestra do Minas On. Lembre-se sempre que farei uma palestra do Minas On. Deixa eu ver se assim ele entende. Ó, estão vendo? Aqui eu falei lembre-se, mas tive que botar lembre-se sempre. Aqui ele vai aparecer assim, memória salva atualizada. Às vezes você não perguntou para ele salvar nada, só que talvez ele pensou que aquilo era importante. Então ele tá aqui nessas memórias. Você pode clicar só em gerenciar aqui ou ir de novo nas configurações, personalização e aqui nas gerenciar memórias, vocês vão poder ver tudo que ele já salvou sobre vocês. E aí tem um monte de coisa. Aí eu aqui tenho um monte de coisa. Vocês podem, inclusive, excluir coisas que não tem nada a ver. Então, tem partes ali, por exemplo, que aconteceu de ele ter gravado uma coisa que eu não queria. Por exemplo, tem conhecimento em barcos? Isso aqui ele variou, entendeu? Então, eu não queria ter essa memória, então eu vim aqui e excluo. Isso melhora as respostas dele também. Então, essa parte é uma coisa. Ele também se referencia ao histórico de chats. Ou seja, todos os chats que você estiver conversando, ele vai se tornando mais inteligente porque ele pode referenciar os chats antigos. Então, ele pode lembrar que você falou isso ontem. Isso se você ativar, mas você pode desativar também, né? Além disso, tem um modo de gravação agora, que ele está podendo gravar reuniões, e aí ele pode referenciar também as suas gravações de reuniões. Em troca disso, pessoal, obviamente que ele está pegando um monte de dados nossos. Então, tem que ter muito cuidado com o que vocês colocam no ChatGPT. E é por isso também que eu já vou falar para vocês irem nessa parte de controlar dados e desativar ou melhorar modelo para todo mundo. Porque quando a gente deixa em ativar,
Acontece que tudo que a gente estiver falando com o ChatGPT, a gente está liberando ele para utilizar essas informações para melhorar o modelo. Ou seja, para transformar a tecnologia melhor. Só que a gente está falando assim, ó, você pode usar meus dados tranquilamente. Não que desativado não tenha nenhum problema, mas pelo menos a gente bota uma pedra aí no sapato da IA, né? Beleza. Então, são essas coisas que vocês têm que fazer. Isso no ChatGPT. Como é que funciona no cloud? Todas as ferramentas, seja Cloud, Gemini, elas também vão ter algo meio parecido com isso. Aqui no caso, se eu for no meu perfil, eu vou poder ver configurações. E aqui tem, ó, perfil, nome completo, como que quer que te chame. Se eu sou de algum trabalho específico, ele tem categorias aqui. E algumas preferências, ó. Lembre-se que eu sou consultora de IA, trabalho com IA, parará. Isso aqui. Tem como escolher algumas outras coisas também mais de design. Aqui também tem essa questão de privacidade, só que eu não posso desativar da mesma maneira que eu desativo no ChatGPT. Mas eu também posso exportar meus dados, lá no ChatGPT eu não consigo, e aqui eu posso permitir ou não que ele utilize a minha localização. Então, vocês estão entendendo que quando a gente vai utilizando, também tem muitos perigos. Quanto mais vocês sabem, vocês vão nas configurações, vocês podem desativar algumas coisas que tornam vocês um pouco mais seguras. O pessoal, a maior parte, não sabe disso, né? Enfim, lá no Gemini eu não vou entrar, mas também deve ter algo nesse sentido. Então, beleza. Agora vamos continuar no negócio de realmente quero ganhar mais dinheiro, né? Beleza. Vou voltar na conversa aqui que ele estava me trazendo. Então, aqui a gente também já vê uma diferença no tipo de resposta do Cloud e do ChatGPT. Como é que a gente sabe qual é a melhor? Testando. Às vezes a gente vai ter preferência por uma ou por outra, dependendo das perguntas que a gente faz. Com o seu perfil, vamos lá, escalando sua consultoria, desenvolva metodologias proprietárias para diferentes setores, crie programas de transformação digital, monte uma equipe de consultores, foque em contratos anuais, aproveite sua audiência no LinkedIn, produtos digitais escaláveis, foco em mulheres empreendedoras. Ok. Agora eu vou deixar vocês votar. O que a gente vai ver agora? A partir dessas possibilidades que ele trouxe, e no ChatGPT também, vamos voltar lá na pergunta, o que a gente vai querer focar? No que a gente vai seguir? Na comunidade, no negócio próprio, no posicionamento como especialista, a gente quer falar sobre investimentos, ou então produtos digitais escaláveis. O que a gente quer fazer a partir de agora? Sugiro ir nos produtos digitais escaláveis. Legal. Quero construir um produto digital escalável, mas não faço. Ó, a Juliana também concordou, tá todo mundo alinhado. Show. De por onde começar. Às vezes, um prompt não precisa ser super elaborado, porque eu não tenho formato para dar, eu já dei um pouco do contexto, e eu não sei exatamente o que eu quero falar para ele. Então, acabou que não teve instrução, mas ele entendeu. Então, ó, vou te ajudar a estruturar isso de forma prática. Vou começar com o essencial. Defina seu produto baseado no que você já domina, considerando sua expertise, algumas opções, valide a ideia antes de criar, comece simples, estrutura básica. Garrotas, o que vai acontecer sempre que vocês estiverem conversando com a IA? Ela vai te dar um monte de informações. E aí você vai ficar perdida pensando que você tem que anotar tudo. Você não tem. Você tem que focar naquilo que você está tentando fazer no momento. Então, se ela começou aqui com o passo 1 e as outras fazem sentido, não preciso anotar isso em nenhum lugar. Eu preciso continuar elaborando o que eu preciso fazer agora. Porque eu vou ter sempre a IA ali. Então, eu vou ter isso amanhã também, se eu quiser. É só perguntar da mesma maneira. Eu vou ter essa conversa amanhã também. Então, eu vou falar, beleza. Eu vou ignorar todo o resto e vou falar como que eu crio, de fato, o produto do curso com base no que você já sabe sobre mim. Ó,
Aí ele começou a dar a estrutura do curso, bacana. E a estratégica para mulheres empreendedoras do zero ao resultado, desmistificando IA, mapeando oportunidades de negócio, ferramentas já essenciais. Legal. E com base nisso, agora que ele me deu um cronograma de produção também, mas eu quero continuar fazendo conteúdo desse curso. Sugira tudo que eu poderia falar no módulo 1 com detalhes. E aí ele me traz todo o conteúdo. Isso poderia ser o mesmo processo se eu fosse pensar em uma estratégia de marketing pessoal, uma estratégia de vendas, ou eu quero criar um projeto do zero. Então eu vou cascateando, eu vou começar com algo grande, eu vou focar em algo um pouco menor e vou pedindo coisa por coisa depois. Agora que ele me entregou o módulo 1, agora passe para o módulo 2. Legal. E aí ele vai fazendo. Ah, beleza. Tá, e o que eu faço com isso aqui a partir de agora? Daí você tem várias possibilidades. Aqui no no Cloud, ele pode criar artefatos, que é a mesma ideia de criar um documento. Então, crie um documento com roteiros. Tá falando um monte de coisa, eu vou parar. E eu estou mostrando mesmo para vocês em uma outra plataforma, porque eu tenho certeza que muita gente mostra o ChatGPT. Eu quero que vocês entendam que qualquer plataforma que vocês forem utilizar, inclusive tem o Gemini de graça para quem é estudante por 15 meses, ou outras plataformas, vocês vão conseguir fazer a mesma coisa, tá? Então, adapta também, se vocês quiserem fazer a mesma ideia. Que ele está te trazendo os roteiros, você poderia simplesmente salvar como um PDF. E aí você tem algo concreto que não é só uma conversa na IA. Não, você fez realmente roteiros com IA, mas você vai botar isso para produção. Agora, uma outra ideia que a gente poderia ter aqui é o seguinte: ela me deu uma estrutura do curso, né? Eu queria fazer um mapa mental com isso aqui por algum motivo. Ó, me deu o cronograma, eu vou copiar tudo isso aqui. E isso daqui é o meu projeto. Eu quero passar para algo mais visual, porque sou uma pessoa que não funciona muito bem lendo. Eu posso vir num Miro da vida, um MindMeister. Não era isso aqui. Xmind. Esse aqui. Tem outro também que é Board Mix. Também tem o Miro. Que eu posso pedir para IA, deixa eu entrar nesse daqui mesmo, para ela transformar as coisas que eu preciso em algo mais visual. Então, aqui no Miro, por exemplo, eles têm um Create with AI, você pode colocar um diagrama ou notes, né? Nesse caso, eu estou pedindo um diagrama, e aí ele está me pedindo, né? O que você quer? Qual tipo de diagrama? Eu quero um mind map, beleza. Aí, eu vou escrever isso aqui. E vamos ver como é que ele reage. Ele vai ficar criando. Enquanto isso, vou no Xmind mostrar para vocês que é a mesma ideia também, que ela consegue criar coisas simplesmente com a gente fazendo um prompt, né? E nesse caso é mais o prompt do conteúdo mesmo. Que acabou saindo da minha conta. Ó, então, deixa eu só excluir isso aqui, que senão não vai dar certo. Daí, nas versões gratuitas, vocês têm algumas limitações, né, gente? Então, tem que ficar fazendo dessas, de tirar projetos. Mas, ó, quero criar um mind map com AI. Eu tenho um texto, eu tenho um documento, às vezes podia ser só um documento, às vezes eu já tenho um website, eu quero fazer rapidão algo, ou então é um link do YouTube e eu quero fazer um mind map para me ajudar a estudar isso aqui. Então, vocês têm várias possibilidades. Aqui eu vou botar o texto. E é isso aí. Vou voltar lá enquanto ele faz aqui. Ó, show. Gostei, quero adicionar o Canvas. Eu poderia mudar também se eu quisesse. Mas, ó, então ele conseguiu fazer aqui. E a estratégica para mulheres e criou um grande
mind map que eu posso aumentar, enfim, diminuir, que já funciona para eu conseguir visualizar um pouco melhor aquilo que eu estava fazendo. Porque quando eu faço tudo no chat da IA, ele acaba se tornando, tipo, improdutivo, sabe? Você sente que você não fez nada no final do dia. Mas quando você faz isso, aí o jogo já muda. Então, no Miro, você também pode pedir para ele fazer vários post-its, inclusive. Você pode selecionar tudo isso aqui e aí pedir para a IA, a partir apenas dessas coisas, criar novas. Então, a partir disso que eu estou selecionando, ou então de uma ideia, eu quero ter novas ideias, eu quero ter um mind map a partir dessas coisas aqui. Então, eu vou criando outras coisas. Eu quero criar uma tabela disso aqui. Então, enfim, vocês podem ir elaborando mais também nessas ferramentas mais visuais. Ó, aqui ele trouxe um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, né? Então, show de bola. Vocês já conheciam essas ferramentas? São novas para vocês? São novas? O Miro Oi? O Miro eu já conhecia, o outro é novo para mim, mas eu nunca utilizei ele com inteligência artificial. Legal. Pois é. Eu ia falar isso, assim, eu uso várias ferramentas, mas eu também nunca tinha personalizado tanto sobre mim nelas. Então, eu acho que é muito legal, Gil, tu trazer isso para que a gente use de uma forma mais assertiva, né? Eu vi ali uma hora que ele falou do caos, a gente passou recentemente por uma mentoria com uma empresa chamada Lola, que inclusive eles têm uma metodologia caos, e talvez, né, a gente nunca sabe se daqui a pouco não foi o próprio chat que também sugeriu em algum momento esse nome, mas mesmo ele trazendo muitas coisas genéricas que ele vai sugerir para muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente conseguindo personalizar mais, ele vai conseguir atender mais a nossa necessidade, né? Sem dúvidas. É uma das principais coisas, assim, por isso que a gente tem as estratégias, né, que eu falei antes. Às vezes, de você ter um texto, um arquivo que você possa inserir, né, você detalhar mais. A maior parte das pessoas gosta muito do ChatGPT por causa das memórias, só não sabe que é por causa disso. O pessoal fala assim, nossa, mas ele parece que já me conhece mais, né? É por causa dessas memórias. Então, isso é uma coisa bem interessante. Além disso, vocês podem brincar mais, eu tenho certeza que vocês vão colocar coisas bem mais específicas do negócio de vocês. Então, meu foco aqui não é ficar passando conteúdo por conteúdo, mas também passar sobre outras funcionalidades. Aqui no ChatGPT, eles têm essa questão de projetos. Ó, então, eu posso criar um novo projeto. O que é um projeto? É como se eu criasse uma pasta onde tudo que eu falar, ele vai se lembrar. Então, mesmo que eu faça chats diferentes, os chats que estiverem dentro do projeto, ele vai lembrar que aquilo é de determinado projeto. Então, por exemplo, se eu fizer um projeto chamado empreendedorismo, aqui dentro eu posso colocar arquivos, daí vocês entendem aquilo que eu falei sobre botar talvez um arquivo da própria empresa, do próprio negócio, um arquivo até falando sobre você, né? Algo que não foi o chat que decidiu salvar, que você de fato quer que ele salve. E você também pode adicionar mais instruções. Então, aqui ele está dando alguns exemplos, ó. Responda em espanhol, consulte documentação, mantenha tal tom de voz sempre. Enfim, você pode dar mais instruções aqui. E todos os chats novos que você tiver, ele vai lembrar disso. Então, nesse caso, eu vou botar para vocês um arquivo aqui do... Putz. Pode ser esse aqui. É de uma outra palestra minha que eu tinha salvado, só para mostrar para vocês como que ele funciona, né? Então, beleza, ele salvou, vocês podem botar vários arquivos. Responda sempre. Sempre como se estivesse extremamente zangado com algo e apressado, porque está atrasado. Nunca saia do personagem. Coisas bestas aqui, depois vocês pensam em coisas melhores, né, gente? Preciso fazer uma palestra sobre IA na agricultura.
que não tem nada a ver com o que tem no meu arquivo, né? Ok, legal. Então ele já pegou a base. Eu nem falei para ele que ele poderia usar a minha base, mas ele lembrou desse documento, colocou aqui e me deu uma estrutura parecida. Ele não foi tão grosso, né? Foi tranquilo. Não pareceu apressado. Mas, enfim. Então é só um exemplo, né? Aqui, daí, quando vocês tiverem essas pastas, todos os chats que vocês tiverem vão estar também com os chats aqui. No cloud é um pouco diferente. Então, esses projetos é como se fossem novos assistentes. Daí é um pouco diferente. Mas você cria um projeto, a ideia é que você dê um nome também, teste. Ele vai ficar aqui, então um pouco da descrição do que você quer fazer, você também pode botar os arquivos, só que essas instruções você pode ser bem mais completo, assim, você pode falar, tipo, atue como um consultor de X coisa, eu quero que você atue dessa maneira, e colocar um mega prompt, que a gente chama, né, que é um prompt bem elaborado, bem grandão. Para além disso, daí o resto funciona tudo muito parecido, por isso que eu faço questão de mostrar para vocês que não importa qual que vocês usem. A gente também vai ter os GPTs. Isso aqui, meninas, tem gente que vende, fala assim, nossa, porque eu tenho uma equipe de agentes de IA que faz todo o trabalho por mim, todo o meu conteúdo. Quando você vai ver, na verdade é só vários GPTs, um para cada coisa. O que é um GPT? Se antes a gente já estava num chat normal, ele é genérico, um GPT, ele é um específico para alguma coisa. Eu já falei algumas coisas da Caroline e também da Miriam. Eu quero alguma outra profissão agora que a gente pudesse utilizar como exemplo. Então, não pode ser nem da psicologia, nem, tipo, de consultoria ou de produtos digitais. Design gráfico, beleza. Vamos pesquisar se tem alguma coisa de... O que tem, né, de design gráfico aqui. Ó, especialista em design, com foco em produção gráfica, solicita... Ó, esse aqui daqui, especialista em criação de marca. Solicita dados do projeto antes de iniciar a criação de marca. Ok. Vamos ver se tem design geral, para ver se tem algum mais específico. Ó, legal. Cria websites também. No caso, não é que ele vai criar o website, ele vai criar a estrutura desse website, tá? Então, a gente pode ver esse daqui, por exemplo, que tem bastante gente que usa. Nossa, mas ele é muito mal avaliado. Ó, tem que ver isso também. Aqui a gente pode ver, ó, design. Eu posso clicar e ver que ele foi muito mal avaliado. Então, talvez seja bom escolher outro. Vou numa outra ideia aqui, de investimentos, por exemplo. Ó, especialista em investimentos. Legal. Ofereço análises detalhadas de oportunidades, abrangendo desde ações e títulos até criptomoedas. Se eu chegar num cara assim e falar assim, me ajude, ele já tem minha personalidade salva e ele já tem algo específico que ele pode fazer. Então, aqui, eu só falei me ajude, então a qualidade do meu prompt foi a quase zero, só que mesmo assim ele me entrega algo muito bom. Tá me perguntando, olha, qual que é o seu objetivo, qual é o seu perfil de risco, parará, e ele vai me ajudar. O que eu quero mostrar para vocês? É muito bom vocês aprenderem a fazer prompt elaborados, mas vocês também podem trabalhar com esses assistentes, porque aí você precisa fazer um prompt um pouco menos elaborado e ter uma resposta tão boa quanto. Aqui eu mostrei esse de investimentos, mas eu vou mostrar para vocês esses dias que eu estava fazendo o meu business model do meu trabalho, da minha empresa. Então, eu fui nesse cara aqui, que é o Business Model Canvas Strategist, que ele está disponível para todo mundo, e eu falei, olha, vamos criar meu negócio do zero. Simples assim, prompt muito simples. Aí ele me trouxe o que ele precisava de mim, né?
E com base nisso, daí eu não vou abrir para vocês, porque tem algumas coisas que eu não posso mostrar, mas eu já tinha feito lá um Notion com alguns rascunhos de tipo, o problema é esse, eu quero uma empresa assim, assim, assado, essa é a minha visão de longo prazo, etc. E aí ele começou a fazer para mim várias, tipo, cada etapa, né? Eu comecei a fazer cada etapa com ele, então tem uma enorme conversa aqui, que aí no final eu juntei tudo num Notion, que daí ele foi me dando as partes, né? O que eu achava interessante eu copiava, colava no Notion, e o que eu não achava eu só ia conversando com ele. Então é muito interessante que vocês não utilizem apenas a IA sozinho. Vocês utilizem outras ferramentas também para organizar as ideias de vocês. Tu sabe de uma coisa relacionada a isso que eu testei essa semana, foi que o GPT ele consegue criar, inclusive, o template para copiar e colar, por exemplo, no Notion, né? Sem dúvida. Então, você estrutura um projeto e aí ele já coloca todos os códigos para copiar e colar num template legal em outra plataforma. E acho que ele faz isso com outras também, né? Mas eu achei, cara, demais. Também. Uma coisa também que ele faz, e qualquer um faz, tá? Se a gente falar assim, ó, cria uma lista de tarefas fictícias para 4 semanas de projeto. Eu quero que você coloque responsáveis, data de entrega, categoria e outras variáveis que eu vou colocar no Notion. Faça uma planilha em CSV para eu baixar e colar no Notion. Se você falar isso, suponha que você tenha uma lista de tarefas, né? Ou então até uma lista de conteúdos. E você pedir isso em formato CSV para salvar, né? Para baixar e colocar lá no Notion. Tem um lugar do Notion, do Trello também, e no ClickUp, que você pode importar um arquivo. Aí você importa esse arquivo e já vão todas as tarefas bonitinhas com cada categoria. Então, ó, vou mostrar isso aqui, como é que funciona para vocês. Deixa eu só abrir meu Notion aqui. Vocês estão vendo, né? O Notion. Estão vendo? Sim? Ótimo. Sim, Ó, tanto no Notion, quanto no ClickUp, quanto no Trello, tem um lugar aqui para importar. Aí você pode colocar o CSV. Vou escolher o meu arquivo aqui, lista de tarefas. Isso aqui, gente, levaria muito tempo. Levaria muito tempo para ficar fazendo tarefinha por tarefinha. E aqui ele fez só 6, né? Não, 6, 5, sei lá. Ah, não, ele fez mais. E aqui ele já colocou a tarefa, categoria, responsável, data de entrega, status e prioridade. Tudo em poucos segundos. Então, é nessas e outras que vocês vão economizando muito tempo. E aí, gente, vocês têm também autonomia, a partir disso que eu estou mostrando para vocês, de vocês elaborarem os próprios projetos e pensarem o que faz sentido. Porque o que eu vejo muita gente falando é tipo assim, utilize X assistente para fazer X coisas. Pegue meu framework de fazer tal coisa. Mas vocês têm que entender o que vocês querem. Para vocês pedirem ajuda para a IA, é como se vocês tivessem uma mina de ouro em mãos. Então, vocês não precisam de outras pessoas ensinando vocês coisas específicas da sua área, principalmente da sua área. Porque eu posso vir aqui e pedir para a própria IA me recomendar. Então, um outro exemplo. Quero que você haja como uma pessoa hiper especializada em... deixa eu pegar um outro exemplo. Já temos design, já temos psicólogo, já temos produtos digitais. Quero uma outra profissão agora. Volta aí a construção civil. Não sei, algo bem diferente. Quero que você atue como uma pessoa especializada em utilização de IA generativa conversacional para engenharia civil. Eu sou desenhista numa empresa e eu preciso entender como que eu posso utilizar a IA para melhorar os meus processos de trabalho e otimizar o tempo no meu dia a dia. Me dê exemplos de prompts e exemplos de fluxos. Então, às vezes o pessoal acaba vendendo isso também, que eu acho bizarro, mas é porque realmente não conhece muito a IA. Porque você pode pedir para ela própria. O que vale a pena vocês comprarem de cursos, consultorias? Quando vocês veem que uma pessoa ela já teve muita estrada de chão e ela pode abrir caminho para vocês com gatilhos, assim, tipo, com coisas rápidas.
mas não para vocês fazerem aquilo do zero. Então, vocês deem uma trocada com a IA, entendam um pouco sobre aquilo que você realmente quer, e a partir disso, busquem pessoas que fazem aquilo muito bem para cortar caminho. Então, aqui, por exemplo, tarefas que você pode otimizar com a IA. Organização de demandas, comunicação com a equipe, tá, vamos nessa organização de demandas. Ele já me deu os exemplos, né? Ó, organização. Me ajude a organizar meu dia. Tem que terminar uma prancha de estrutura metálica, revisar cortes e enviar um e-mail. Me sugira uma ordem de prioridade e quanto tempo devo dedicar. Revisão técnica. Cria um checklist de revisão para uma planta baixa de fundação. Não faço ideia de coisas de engenharia. Mas, enfim, que aqui estão alguns exemplos. E exemplos de fluxos, olha só. Prompt, checklist, daí ele te daria alguma coisa, manda um outro prompt, um outro prompt, um outro prompt. Então, um fluxo inteiro. E te deu outras sugestões. Legal. Então, é uma coisa que você pode pedir para a própria IA, você testa e depois volta nela. Ó, isso aqui que tu me falou, deu errado. Ou então, ou sei lá, enfim, vocês podem dar o feedback também no próprio chat, né? Ideias de ferramentas. Putz, qual que eu começo? Pede para a IA também. Olha, quais são as melhores ferramentas hoje para X? Por quê? Se você fosse me recomendar uma, com base no que você sabe sobre mim, qual seria ela? Então, vocês começam a utilizar a IA também para ajudar vocês a aprenderem a usar a própria IA também. Então, mulheres, voltando aqui, a gente também tem outras possibilidades em várias áreas. No marketing, por exemplo, eu poderia usar para criar imagens, posso usar a IA para criação e revisão de conteúdos em texto, posso facilitar a edição de vídeos, para isso tem o Captions, que está sendo muito bom para isso. Então, eu tenho um vídeo lá, já está cortadinho e tal, só que eu precisaria colocar uns efeitos, legenda, tudo mais, eu não sei editar, enfim. Você paga uns R$100, é meio caro, só que vem uma edição muito legal. Vendas. Pode usar também para melhorar a imagem de um produto. Então, eu tenho... Isso daqui acho que vai ser legal de mostrar também. Vamos botar aqui, bolsa. Bolsa OLX, que eu quero uma foto ruim. OLX. Assim, ó. Uma foto horrorosa. Vamos pegar isso aqui, bota no ChatGPT. Fala o seguinte. Quero colocar essa bolsa em um cenário ultra luxuoso, mantendo as mesmas características da bolsa. Idêntico. Imagem ultra realista em 4K. Aí a criação de imagens também é uma outra arte à parte, tá? Mas, basicamente, você pode fazer esse tipo de coisa. Daí você pode pedir para a IA te ajudar também. Olha, quero entender melhor sobre como que eu faço prompts para geração de imagens, para edição de imagens. Ou comprar em cursos específicos para isso também. Vou deixar ela finalizando aqui. Ela leva um tempinho. Vendas, usar para desenvolver pitch, para criar materiais, né? A gente percebeu ali que dá para ela criar um PDF mesmo, se você pedir, então você poderia fazer isso. Financeiro, você pode colocar uma planilha e pedir para ela interpretar dados e sugerir melhorias. Fazer projeções em relação ao faturamento, então, tipo assim, eu tenho 3 produtos com 3 preços diferentes. No final do mês eu preciso ter X valor. Me crie cenários piores e melhores para a quantidade de produtos que eu tenho que vender de cada um para eu chegar nesse valor que eu quero, por exemplo. Daí você tem metas ali no mês. Usar a IA para precificação também. No RH, usar a IA para descrição de cargos, estruturar etapas ou materiais do processo de contratação e até para criar planos de carreira, né? Voltar no ChatGPT? Vamos ver se ele... ainda não. Ele leva um tempinho a mais. Enfim. Bom, então, enquanto ele não faz a imagem aqui, uma ideia também, pessoal, para vocês saírem dessa reunião aqui, dessa gravação executando, é vocês copiarem esse prompt aqui e, a partir disso, começarem a elaborar coisas que vocês podem fazer. Então,
Atue como meu consultor de IA para negócios. Eu sou tal pessoa, possuo um negócio assim, assim, assado, no qual eu vendo para tal público. Eu trabalho sozinha ou com equipe, preciso que você me dê exemplos de prompts elaborados para que eu possa usar a IA generativa para me ajudar em diferentes áreas do meu negócio. E com base nisso, ela já vai conseguir te dar um start para você começar essa conversa, né? Então, é uma ideia aqui. Olá. Dessa foto para essa foto. Dessa para essa. Ficou legal, né? Deem seus votos aí, quanto vocês gostaram. Deixa eu ver se ela errou alguma coisa. Só errou uma bandeirinha aqui, ó. Mas ninguém vai notar também. Acredito eu. O resto ficou legal. Então, algumas das possibilidades. Para finalizar, gente, eu queria falar que a inteligência artificial só é poderosa nas mãos de quem sabe o que quer construir, que é isso que eu venho falando para vocês durante o papo, né? Eu vejo que muita gente está tentando falar sobre coisas prontas, ok, elas são interessantes, mas elas não vão ser tão eficazes se você de fato não souber aquilo que você quer. E é por isso que eu passei por toda essa parte de cocriação, de augmentation, de como que vocês usam para aprender, para elaborar coisas, para que depois, se vocês não souberem fazer o resto, vocês contratem alguém que saiba fazer e não gaste o tempo de vocês. Então, a partir de agora, se vocês quiserem automatizar alguma coisa, vocês podem pedir ajuda para IA de qual etapa que vocês querem automatizar e contratar alguém. Ou então, eu não sei fazer imagem, mas eu sei que eu quero uma imagem para tal coisa. Então, contrata alguém para fazer a imagem para ti. Esse tipo de coisa. Ou aprende, né? Claro. Ou aprende. Então, é isso. Abro para perguntas agora e também deixo o QR Code com as minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir nas redes. Hoje, vamos ver se o pessoal... Kátia, só queria agradecer e comentar assim, Giovana, muito obrigada. E que legal, assim, porque te ouvindo falar, tipo, eu já conhecia o Miro, uso o ChatGPT, mas tu abriu, assim, tu ampliou muito mais hoje e, ao mesmo tempo, assim, deu mais foco e mais objetividade, assim, pro trabalho no dia a dia. Obrigada. Que bom, fico feliz. Valeu, adorei. Legal. E uma coisa... Pode falar. Pode. Tudo bem? Meu nome é Samer, eu estou passando aqui mais como ouvinte, para aprender um pouquinho, né, minha área jurídica, e, poxa, fiquei super satisfeito e achei legal a forma tranquila que você discorreu sobre tudo e abriu, assim, já uma porta para mim poder tentar começar e evoluir um pouquinho. Obrigado, viu? Legal. Nossa, inclusive tem bastante coisas, assim, da área jurídica depois... É que eu não tenho nenhum workshop que ficou gravado, mas a área jurídica tem várias coisas bem específicas que tem que ser conversado para poder usar, né? Porque tem muita questão ética ali do mundo jurídico. Qualquer coisa me chama que a gente troca uma ideia depois. Legal, agradeço sim. Minha área é mais a trabalhista e é uma área muito dinâmica, né? Temos hoje uma variedade de situações, então, com certeza eu vou te chamar sim, tá bom? Obrigado. Quer falar, Mel? Eu queria agradecer, na verdade, Giovana, porque foi uma aula muito, muito boa, abriu muito, assim, eu trabalho sozinha, né, então eu nunca tinha imaginado a IA como uma parceira de negócio, digamos assim, então hoje tu me mostrou essa possibilidade de uma forma que, ao mesmo tempo, me deixou muito feliz e muito angustiada, mas aí angustiada é porque são muitas possibilidades e eu sou uma pessoa que me angustio diante de muitas possibilidades, primeiramente, né? Depois, claro, a gente vai filtrando, mas é maravilhoso, sim. Muito obrigada mesmo, adorei, fiquei com a câmera o tempo todo fechada, mas eu estava prestando atenção e participando de tudo. Que bom, obrigada, meninas. Vocês têm alguma pergunta antes da gente finalizar aqui? Eu queria fazer uma... pode falar. Não, eu só queria perguntar se a gente
teria acesso a esse material? Como é que funciona? Ou pelo menos os slides que tu apresentou, enfim, né? Ou não? Era essa a pergunta. Maribel, eu até estava falando com a Grazi antes, eu acabo não disponibilizando essa minha apresentação, porque na verdade ela, inclusive, é uma palestra paga que eu faço. Então, eu posso disponibilizar alguns prints, por exemplo, das ferramentas ali, posso disponibilizar os prompts também, algumas ideias de prompts para negócios, mas a apresentação inteira, apesar de vocês poderem ver ela, né, vai ficar gravado, não acabo mandando o PDF em si. Maravilha. Mas a gente consegue, Bel, depois te mandar a gravação completa. E aí também, se tu quiser dar um pause, né? Enfim, né? Olhar melhor, a gente também consegue ver isso. Acho que a Ana queria comentar alguma coisa, né, Ana? Eu quero perguntar uma coisa, Gil. Eu tô fazendo, tô aí num trabalho de fazer uma automação entre e-mail e planilha para o Google Sheets. E eu queria saber, eu vou fazer isso pelo AppScript, o Google AppScript. Você tem alguma indicação de IA que possa me ajudar? Eu tenho usado o ChatGPT, mas ele travou assim numa parte, eu não consigo sair do erro. Ele fica dando erro, o mesmo erro sempre. Bom ponto para trazer um outro tópico aqui. Tem um negócio, deixa eu mostrar aqui, tá? Fluxo N8N, automação e-mail. Quando a gente fala de automações, ele é um universo apartado, assim, né? Então, o que é uma automação? Ele é um fluxo que a gente vai fazer, que são várias caixinhas, e essas caixinhas são ações. Aqui, por exemplo, essa ação ela é um gatilho. O que é esse gatilho? Um usuário respondeu um formulário. No teu caso, tu quer uma automação de quê mesmo? Do e-mail para a planilha. Tá. Então, nesse caso, esse gatilho poderia ser recebeu o e-mail, né? Então, é sempre, tipo, algo que aconteceu. Aí, eu quero fazer alguma coisa. O que é essa coisa? Depende, né? Então, essa outra caixinha seria enviar para Sheets. Essa é a automação mais básica que tem para fazer, na verdade. Tem, inclusive, automações prontas que você pode entrar nessas plataformas aqui. Tem N8N, Zapier. Essa Zapier é uma das mais fáceis, tá? Para fazer isso aqui. Então, eu recomendo essa. Eu acho que vai ser mais fácil do que tu fazer nessa outra plataforma que você falou. E tem o Make também. Essas todas são plataformas de automação. E aí você vai juntando essas caixinhas, né? Então, tal coisa aconteceu, vai para tal lugar. Acontece que você pode fazer automações extremamente grandes, como vocês podem ver, porque aí são processos mais complexos, né? Nesse caso ali, se é só passar para um Sheets, é muito, muito simples. É só conectar as contas e fazer acontecer. Você vai gastar alguns créditos, mas é pouquinha coisa. Isso não tem IA. Tipo, de um e-mail para um Sheets. Não tem nenhuma IA, é literalmente uma automação. Quando que tem IA? Quando a gente coloca algum agente ali no meio. Então, um agente, ele é como se fosse o que eu mostrei antes para vocês, aqueles assistentes, os GPTs, né? Os GPTs, eles têm algo que eles fazem. Isso pode ser qualquer coisa, né? Como se fosse uma personalidade. Então, eu estou botando um agente aqui no meio para que ele, sei lá, interprete o e-mail e faça um resumo, ou então responda o e-mail, poderia ser isso também. Então, ele iria entrar nessa automação e iria continuar com as caixinhas. Tipo, a próxima caixinha vai ser responder o e-mail. Ou então, não, ele vai ir para o Sheets e vai aparecer uma notificação lá no Slack que recebeu. Ou então vai para o Sheets e depois volta, né? Tipo, ele faz uma resposta numa outra coluna do Sheets e daí uma IA pega esse Sheets e volta para o e-mail. Então, ele acaba sendo feito isso. Inclusive, Ana, baita carreira, tá? Tipo, tá precisando de muita gente, assim, para automação. É um negócio que se tu aprender a mexer no N8N, você consegue muitos empregos depois. Ô, Gil, e outra coisa, essa empresa que eu falei, eles têm várias questões de LGPD, de segurança de dados. O Make e o Zapier, eles têm algum problema com isso? Eles pegam dados, você sabe? Quem pega dados nunca é o N8N, o Make, essas plataformas de automação. Quem pega são as IAs. Então, se tu botar um agente ali, tu vai ter que conectar esse agente com alguma IA.
seja o ChatGPT, seja o Claude, seja o Gemini. E essas IAs que vão pegar os dados. Então, a automação em si não tem nada. Tipo, essa do e-mail, por exemplo, não teria nenhum problema. Eles têm LGPD também, né? O N2N e o Make. Agora, se tu botar um agente, vai ser um pouco mais sensível, mas ainda assim já tem uma segurança maior do que, tipo, lá no ChatGPT. Beleza, obrigada. Nada. Show, mulherada. Vamos, mulherada e homem, né? Vamos encaminhar então para o encerramento, já são 8h30, mas queria deixar novamente um agradecimento especial, Gil, por ter topado, por ter disponibilizado teu tempo, teu conhecimento com a comunidade. Acho que o pessoal já, né, compartilhou que foi muito bom mesmo. A gente aprendeu várias coisas para colocar em prática mesmo, que é o principal, né? Eu deixei aqui no chat, pessoal, um link de um formulário de pesquisa de satisfação do nosso evento. É bem importante que vocês respondam, até para a gente entender como que está chegando, quem que está assistindo, e sugestões de ideias para os próximos eventos. E eu vou pedir agora para a gente tirar uma fotinho de encerramento. Quem está com a câmera desligada e quiser ligar ela só para aparecer nesse registro, não tem problema nenhum, tá? A gente, inclusive, agradece. Quanto mais câmeras abertas, melhor. Vou tirar um print aqui. Sorrisão, todo mundo. Espera aí. Boa. Show. Eu amei. Faço das palavras da Gabi Kauber as minhas também. Eu amei muito. Eu achei que foi muito prático e eu já tinha escutado outras pessoas falar de IA, mas trazer ferramentas não de uma forma tão prática como tu fez. Então, se eu posso te dizer uma coisa, Gil, segue fazendo isso e se desafiando também a tentar ao vivo, tentar ajudar as pessoas a resolver alguma dor, algum problema, porque eu acho que essa é a essência do que tu trouxe hoje também. Obrigada, fico feliz. É isso, gente. É isso. Boa noite, bom descanso para todo mundo e até mês que vem. Até mais, obrigada pelo convite. Muito legal, obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.